B entrando aqui, ó. O segredo do áudio, da polarização do áudio, né, do retorno e da fixação da frequência. O mais importante de todos é esse aqui, ó, que vai te dar a frequência certa. Esse capacitor aqui, isto comum, tá? Então, aqui seria, se ele tiver com o lado de cobre para trás, seria base, coletor e emissor, tá? Todos os transistores de RF, geralmente a base é na lateral, tá? Coletor e emissor. O transistor em uso geral, que seria o BC548, tá pegando aqui, meu filho? Uhum. Que seria o BC548 ou 558, a base seria aqui, ó, base, emissor e coletor. Seria diferente. Ou vice-versa, se fosse um MPF, tá? O símbolo do transistor é isso aqui, ó. Então aqui você tem o emissor, que vai te falar sobre a polarização. Quando o emissor é para fora, ele seria um transistor NPN. Joga mais um pouquinho para cá que eu quero fazer aqui, ó, para você ter uma posição melhor do transistor aqui, tá? Quando o emissor é para dentro, ele seria um transistor PNP, tá? Isso aqui é o transistor, tá? É o símbolo do transistor, ele é isso aqui, ó, tá? Então aqui, esse emissor, o emissor, essa seta tá para dentro. Aqui o coletor e base sempre no meio, tá bom? Não sei se você está entendendo. Então, aqui seria o coletor, tá? Seria um transistor NPN, tá? Seria um transistor NPN. A tensão entraria pelo coletor e sairia pelo emissor, tá? O PNP é diferente. A tensão entra pelo emissor e sai no coletor, tá bom? Agora vamos para esse transistor de radiofrequência. Vamos dar um exemplo. Eu vou dar dois tipos de exemplo, dois tipos de polarização. Essa polarização aqui seria a polarização de um transistor, NPN, BF495, ou vamos colocar então aqui um BD 139. Eu descobri mais um transistor que ele vai dar uma potência de 40 watts. Transistor comum, hein? Descobri um transistor que ele é um transistor de efeito de campo. Mas tá bom, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma polarização que eu vou usar uma resistência, tá? Do aterramento desse transistor aqui e outra resistência. Tá parecendo a bobina a resistência, né? Perdão, tá? É no mais B, tá? E essa, ela vai direto para o aterramento. Conforme a tensão e a polarização, há uma mudança nessa resistência. Eu tenho aqui um elemento muito importante, né? Nesse transistor, para ele poder funcionar, para poder oscilar, tá bom? Aqui eu tenho a bobina de 4 voltas, tá? O mais B aqui, entrando aqui esse mais P, né? Que seria, como eu vou usar o BD 139, eu posso usar 12 volts para alimentar ele, né? Ou 8 volts para alimentar ele. Pode me chamar de doido, mas é assim mesmo. Aí aqui uma resistência nesse emissor de 22 ohms, tá? Desculpa aí que eu já errei aqui. O aterramento, tá bom? Agora, qual que é o segredo? O segredo desse transistor aqui. É esse capacitor aqui, ó, que você pode colocar ele de 22 nano, tá? 22 nano. Esse capacitor é o segredo do áudio,
tá? Aqui eu tenho mais B, tá? Eu tenho mais B entrando aqui, ó. O segredo do áudio, da polarização do áudio, né? Do retorno e da fixação da frequência. O mais importante de todos é esse aqui, ó, que vai te dar a frequência certa. Esse capacitor aqui, tá? Esse capacitor aqui, que você está vendo aqui, ele é um capacitor de 4.7 PF. 4.7 PF. Então esse 4.7 PF vai fazer ele oscilar. A oscilação através desse 4.7 PF, tá? Esse mais B, tá? É o mesmo daqui, tá? É o mesmo mais B que veio para cá, tá? Eu não vou fazer assim porque eu vou pôr 12 volts aqui, 12V e 12 volts entrando aqui. O mais importante nesse oscilador, aí está aí o seu transmissor de FM. Essa resistência pode ser 15 a 12 a 10K. Tá? Esse resistor é de 4.7K. Tá? Depois eu vou falar sobre as cores, né? Cores de resistência, né? O padrão antigo, né? Esse transistor, né? Transistor, né? Teve um camarada que foi criticado e falou, não é transistor, é transistor. Tá bom, gente, transistor, tá? Ele é um BD139. Se eu tivesse usando aqui um transistor, um BF495, eu poderia usar um cristal para poder funcionar ele. Muito fácil de fazer. Então, esse é o primeiro oscilador que eu estou fazendo, tá? Aí a gente já viu em algumas revistas aí o nosso amigo Newton, professor Newton, né? Ele fazendo esse oscilador aqui, tá, gente? Tá meio feio porque esse 12 volts é esse mesmo 12 volts que está aqui. Resistência de 15K, tá? 4.7K ou 10K, você vai, o projeto é seu. 22 nano, tá? Aqui seria a entrada de áudio, tá? Você pode usar um capacitor eletrolítico aqui, tá? Aqui seria a entrada de áudio, né? Mas para que esse amplificador ficasse melhor, você poderia usar uma resistência aqui, tá? E bem aqui um diodo varicap, tá? Um diodo varicap aqui, ó. Né? Essa resistência podia ser uma resistência de 560 ohms, tá? 560 ohms, essa resistência aqui. Tá? Ficou meio complicado já, né? Mas você vai entender muito bem um diodo varicap aqui, tá? Seria um diodo varicap. E a entrada de áudio aqui, ó. Entrada de áudio, tá bom? Bom, simplificado, bagunçado ficou um pouco, mas você vai entender essa polarização e você pode medir a tensão de VBE que vai dar 0,5, alguma coisa assim, tá? Essa tensão de base para emissor. Existe uma tensão que nós chamamos de tensão de VBE, né? Tá? Tensão de VBE. Tensão de base e emissor, tá? Mas eu creio que 0,5, alguma coisa assim, você vai ter essa tensão aqui. E quando nós trabalhávamos aí em concertos dessas TV, na época era KL1, KL7, a gente media muito essas tensões de base emissor, as tensões de VBE, para saber se realmente o transistor estava trabalhando correto, tá? Então aí você tem o seu transmissor. Quero mandar um abraço ao meu amigo lá de São Paulo, e ele pediu uma ajuda aí para montar um transmissor, ele montou seu transmissor. Depois vou mandar um vídeo dele aí, quem sabe eu vou fazer um corte e mandar esse vídeo dele aí. Ele todo alegre aí já, um senhor já de uma certa idade,